Boa noite a todos e a todas, né? Eu quero de imediato iniciar a nossa exposição agradecendo mais uma vez pelo convite. Obrigado, Carlos, obrigado, Tati, obrigado, Lise, que me ajudou aqui, obrigado a nossa irmã que fez a prece e obrigado a todos vocês que estão aqui presentes, compartilhando essas energias, essas vibrações, que toda casa espírita é uma casa de luz, é uma casa cristã, e sejam todos bem-vindos. E também não podemos esquecer de agradecer a espiritualidade maior, que toda casa espírita, ela tem a sua equipe também espiritual, que já prepara todo o ambiente, né? Deixa o ambiente limpo, essas vibrações, né? Maravilhosas que a gente sente aqui quando adentra na casa. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre os mundos habitados. Eu estou insistindo um pouco nesse assunto, tá? Vocês já devem ter assistido alguma exposição minha, porque para a gente entender isso, deixar claro, né? Esse entendimento, assim, do que a gente, da nossa passagem aqui no mundo terreno, né? Então, há 2000 anos atrás, Jesus encarnou aqui com missão, tentou nos esclarecer, nos orientar. Nós não conseguimos o entender, né? Entendê-lo, deixamos, mas ficou sem o Evangelho. E estamos hoje, então, buscando entender o que é a mensagem de Cristo e o que precisamos fazer, né, como criaturas que aqui vivemos, para atingir os nossos objetivos. Então, Jesus falou que há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós, pelo menos eu, vindo da religião católica, eu aprendi lá que existia o céu e o inferno, né? Ou seria a terra, o céu e o inferno. Se eu fosse bonzinho, eu sentaria à direita de Deus Pai. Se eu não fosse bom, se eu cometesse muitos pecados, eu ia queimar no fogo do inferno. E graças ao bom Deus, vem a doutrina espírita, que vem nos esclarecer, vem nos orientar, né? E como as coisas se organizam, né? E a gente, assim, em umas pinceladas, né, em 30 minutos, a gente vai tentar colocar algumas situações. Então, não podemos ficar imaginando que existe céu, inferno, terra, céu e inferno. Então, existem muitas moradas, bilhões de sóis, milhões de estrelas, muitos lugares, né, de irmãos nossos. Talvez não com esse corpo. Hoje nós aqui na Terra, nosso espírito, tá, ele é revestido de carne, né? Jesus explicou que é necessário vir de novo para chegar ao reino dos céus. E ele explica naquela conversa com Nicodemos que é da carne, né? É da carne, que é do espírito, né? É do espírito. Ele está tentando explicar para Nicodemos na época que nós reencarnamos quantas vezes for necessário para atingir a nossa perfeição, nossa pureza de espírito, nossa evolução espiritual. E na época mesmo, né, os mais entendidos não conseguiam, né, aceitar, embora sempre houve desde os velhos tempos a reencarnação. Claro que nós procurarmos na Bíblia, procurarmos nos tempos, nós não vamos encontrar a palavra reencarnação. Nós vamos encontrar a palavra ressurreição. Uma ressurreição queria dizer
reencarnação. Nós não podemos aceitar, como muitos entendem, nós não estamos aqui para falar mal de nenhuma religião. A melhor religião é aquela que te aproxima de Deus, ela que te faz melhor. Mas a ressurreição, se nós buscarmos o fundamento dela, quer dizer que nós um dia iremos ter a nossa ressurreição, ou seja, nós morremos, né? Nós morremos, mas não morremos. Nós encarnamos, saímos da carne e continuamos vivos, como espírito. Mas que um dia desses vai ser juntado todos os pozinhos lá, vai voltar, nós vamos ter um corpo físico novamente e seremos julgados entre vivos e os mortos. Então, nós não podemos acreditar nisso, né? Então, a gente precisa entender que nós realmente continuamos vivendo. Depois que morremos, depois que desencarnamos, nós se enxergamos na última encarnação, como se nós tivéssemos, né, o mesmo corpo ainda, né, o corpo que nós vivemos na última encarnação, mas esse corpo não é um corpo de carne, nem é um corpo pesado, né? Então muitos irmãos nossos, inclusive, desencarnam e ficam anos até serem acolhidos, até acordarem, né? Como se estivesse sentindo com uma perna machucada, uma cabeça, né, baleado, ou coisas desse tipo. E daí eles vêm nas mesas mediúnicas, né, as equipes espirituais conseguem trazê-los para a gente ter uma conversa preliminar e esclarecer para eles, né? Aquele corpo de carne já não está mais com ele. Embora o irmão ainda se enxerga nesse corpo, né, de carne, em razão do perispírito, né, que é o corpo que reveste o nosso espírito. Então, mas nosso papo, nós temos que ser meio rápido aqui. Mundos primitivos, para as primeiras reencarnações. Então, nós passamos para o reino, né, nós começamos lá no átomo, vamos vindo, passamos por reino vegetal, no reino animal e chegamos no reino hominal, digamos assim. Nós nos tornamos um espírito inteligente. Mas nós começamos nos mundos primitivos. A Terra já era um mundo primitivo. E nós estávamos lá, reencarnamos por diversas vezes, porque a gente não conseguia evoluir. A gente ainda tinha em nós, né, dentro de nós, o nosso ser, o instinto, né, animal, o instinto, né, que não era aquele instinto ainda de purificação. A gente era muito, digamos assim, grosseiro ainda nas nossas atitudes, nos muitos pensamentos, né, primitivos, né, que não levavam nós a dar seguimento na nossa evolução. Passados os mundos primitivos, veio o mundo de provas e expiações, onde nós estamos hoje. E a Terra, mas nós estamos na Terra, aqui no planeta Terra, porque a Terra passou por esse mundo de provas e expiações. Mundos primitivos não existe mais. Aqui, talvez em outro local, mas aqui não. E aqui, onde estamos, ainda habita o mal, ou seja, nós ainda o mal sobrevive, né, ultrapassa o bem, ou seja, ele sobressai sobre o bem. Estamos já no finalmente da caminhada. Mas ainda nós estamos muito ainda atrelados a sentimentos, né, do mal ainda, do egoísmo, né, do ódio, da inveja, essas coisas todas por aí. Depois, a Terra está quase saindo daqui para entrar no mundo de regeneração, onde o mal, então, vai ser sufocado pelo sentimento do bem. Só que nós não nos ajudamos. Nós não estamos dando oportunidade para que
que a gente possa sair desse mundo de provas e expiações que aqui nós estamos, a passar para o mundo de regeneração. Para depois do mundo de regeneração ainda, nós entrarmos no mundo ditoso felizes, onde o mal já foi vencido e a vida é predominantemente espiritual. E para depois ainda chegarmos nos mundos celestes ou divinos, onde acreditamos que é de lá que veio Jesus, há 2000 anos atrás, para nos ensinar. Então, existem as 5 categorias de mundos habitados que nós passamos por essas 5 categorias dependendo do nosso merecimento. Se nós desencarnarmos aqui e a Terra aqui já está no mundo de regeneração e nós não tivermos merecimento, nós vamos reencarnar num outro mundo, um mundo inferior. Vamos sim auxiliá-los, aqueles que estão lá, mas ainda haverá, né, como Jesus ensinou, muitos local que haverá ainda muito ranger de dentes, né, muito sofrimento, né, então que a gente precisa, mas a gente não vai conseguir entrar no mundo de regeneração enquanto a gente não passar, né, por essa evolução. Então, mundos primitivos são planetas destinados às primeiras encarnações de espíritos que estão no início de sua jornada evolutiva. Nesses mundos a vida é rudimentar e os habitantes vivem sob a forte influência de instintos com pouca moralidade e foco na sobrevivência. A Terra já foi classificada como um desses mundos em sua pré-história. Depois, mundos de provas e expiações, onde estamos vivendo hoje. São planetas como a Terra, onde o mal ainda predomina sobre o bem, e os espíritos encarnam para aprender, reparar erros do passado, são as expiações, através de desafios da vida, provas, ou para iniciar sua jornada evolutiva. Então, esses mundos, como a Terra, proporcionam a oportunidade de superar imperfeições morais, como egoísmo, orgulho, e desenvolver o conhecimento e a prática do bem, preparando os espíritos para o futuro em mundos mais elevados. Então, disse, esses dias uma irmã comentando sobre o assunto, ela diz assim, mas então, que eu busco a paz. Aqui na Terra eu não vou ter paz. Nós vamos ter paz, sim. Embora Jesus tenha dito que a felicidade não é deste mundo, mas nós temos que buscar essa felicidade, nós temos que buscar. E onde é que nós buscamos essa paz? Interiormente. No nosso interior, aqui nós buscamos aquilo que nós precisamos. Nós precisamos deixar brotar aquele sentimento de amor que está plantado dentro de nós, a sementinha do bem, da paz, aquela paz que buscamos, ela começa por nós, pelo nosso interior. Então, é necessário que a gente se livre de pensamentos ruins, tá? Desse egoísmo que vem enraizado dentro de nós, né? Desse orgulho, dessa vaidade, né? De coisas que, assim, nós fizemos que não nos pertence mais. E a gente pode listar uma série de coisas que fizemos erradas, né, no dia a dia. E tem pessoas que dizem assim, não, eu não faço mal para ninguém, mas o bem você faz. Então, está na hora da gente parar de reclamar, de se colocar como vítima de tudo, e a luta. Vamos em frente, vamos buscar os ensinamentos de Jesus.
Porque se nós fizermos o bem, nós receberemos o bem. Tem que ter esse entendimento, né? Precisamos crescer, sair da zona de conforto e buscar a nossa evolução. Como é que a gente busca a nossa evolução? Trabalhando, ajudando, auxiliando, né? Quando vem aqueles pensamentos, né, ruins na nossa cabeça, aquela raiva do outro, né, a inveja, não, isso não nos pertence. Quando nós vamos embora daqui, nós não levamos nada, além das nossas obras. Nós viemos sem nada e vamos sem nada. Não, vamos sem nada não. Nós vamos levar tudo aquilo que nós fizermos de bem ou de não tão bem. Se não fizermos bem, vamos ter que... Então, se alguém me faz o mal, a pessoa vai ter que reparar. Expiação é isso. Expiação é reparar o erro que cometemos. Então eu fiz o mal para alguém, aí esse alguém fica com raiva de mim, não, mas se ele for credor, melhor para ele for credor. Então quando Jesus nos ensina, né, ofereça a outra face, né, ele está dizendo isso. São os doentes que precisam de médico. Ele não está dizendo, vai lá e bate aqui também, não. Ele está nos ensinando que aquele que nos ofendeu, que nos agrediu, está precisando de ajuda, de auxílio. É isso que Jesus tentou nos dizer. Porque se eu fiz o mal para alguém, eu tenho que reparar esse erro. Se alguém fez o mal para mim, ele vai ter que reparar esse erro. É assim que as coisas funcionam. Lei de ação e reação. Nós precisamos ter esse entendimento. No momento que nós temos esse entendimento, nós começamos a vigiar nosso pensamento, a vigiar, né, nossas ações. Mas certamente vocês estão aqui porque vocês buscam isso. Vocês buscam o caminho do bem. Parabéns para nós todos que estamos aqui. E ninguém é muito melhor do que o outro, não. Nós estamos mais ou menos tudo na mesma linha, né? Que nada é por acaso. Então, o mundo de regeneração está chegando aí. Muitos de nós, filhos nossos, netos, vão chegar lá. Vão ainda pegar o mundo de regeneração, que lá está previsto mais ou menos 2065, por aí, né? Em torno disso. Que o mundo de regeneração já... vai ter uma mudança? Não, a mudança está acontecendo. Ela já vem de longo tempo. Né? Então, eu que já estou nos meus 67 anos, é claro, com um corpinho de 66, né? Mas já não... Quando chegar aqui o mundo de regeneração, provavelmente eu já vou estar no outro plano. Tomara Deus que Deus me permita vir no mundo de regeneração para que eu possa dar seguimento, né, à minha evolução. Mas então, gente, mundo de regeneração, o bem, nós ainda vamos vir, né, aquele sentimento, né, que nos faz tão mal, de ódio, de inveja, de orgulho, mas vai ser sufocado, porque aqueles que estão, né, aqui já vivendo no mundo da regeneração, né, já vão ter um sentimento do bem tão forte, a vibração vai ser tão boa que ele vai sufocar esse sentimento do mal, né? Então, se hoje nós procuramos notícias ruins na televisão, porque a notícia boa não dá ibope, né? Então, quando nós estivermos no mundo da regeneração, não. Nós vamos procurar notícias boas. Notícias que nos elevam nossa vibração.
Então, a transição da Terra para o mundo de regeneração está ocorrendo gradualmente, através da evolução moral, individual e coletiva. E outra coisa, nós precisamos tanto uns dos outros. Para que brigar com o outro, brigar com o outro? Não, nós precisamos que todos evoluam. Que é uma cadeia. Nós precisamos evoluir todos juntos, senão nós não chegamos lá. Mundos ditosos ou felizes? Então, é o próximo, dizer, o mundo de regeneração, ele fica no meio aqui, entre o mundo de provas e expiações, que estamos aqui, né, e o mundo ditosos e felizes, que é o estágio mais avançado de evolução. Lá sim, nós vamos encontrar paz, aquela paz, vamos sentir a paz do interior, tá? Onde a felicidade impera, né? Embora existam ainda algumas imperfeições. Nesses planetas, as relações entre os espíritos são harmoniosas, livres de ambições, de dominação e guerras. A vida material é menos densa e os espíritos se dedicam mais ao aprimoramento intelectual e espiritual. Depois, passado esses mundos ditosos, por merecimento, nós tivermos merecimento, nós vamos para os mundos celestes ou divinos. São as moradas dos espíritos puros, os quais atingiram o grau máximo de evolução espiritual, e onde o bem reina completamente. Nesses mundos, os espíritos desfrutam de uma alegria eterna, e não são perturbados por dores e angústias com a influência da matéria, praticamente inexistente. Eles são o último estágio da evolução planetária, com os espíritos puros governando outros mundos. São os locais habitados por espíritos que já se depuraram completamente, não tendo mais corpos materiais pesados e duradouros, vivendo em corpos mais etéreos e luminosos. Então, precisamos entender isso. O universo é repleto de mundos habitados, cada um com diferentes graus de evolução. A Terra é apenas um desses mundos, classificado como um mundo de expiação e provas, onde os espíritos encarnam para progredir moral e espiritualmente. Esses mundos oferecem moradas correspondentes ao adiantamento de seus habitantes, desde os mais primitivos até os mais celestiais ou divinos. Ah, não, eu quero ir para o mundo de regeneração. Que bom que você quer ir. Também quero ir, mas eu preciso ter merecimento. Inspiração em Jesus. Afirmação de Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. Princípio da criação divina. Acreditar que a Terra é o único planeta habitado seria limitar a sabedoria e o poder de Deus, que não criou nada em vão. Diversidade de mundos. Os mundos variam em sua condição física e moral, refletindo o nível de evolução de seus espíritos. Progressão espiritual. A Terra, por ser um mundo de expiação e provas, apresenta dificuldades, mas serve como um degrau para a evolução de espírito que buscam se afastar da materialidade e se aproximar da essência espiritual. Então, onde estamos atualmente? Qual o mundo em que eu, você, todos nós habitamos? É um mundo de provas e expiações, é a Terra, certo? Jesus encarnou há 2000 anos atrás. Todos concordam comigo, né? Jesus nos dá um roteiro para a evolução moral e espiritual. Seguir esse caminho significa o quê? Praticar o amor, a caridade, o perdão, transformando a fé em ações concretas
de melhoria íntima e de ajuda ao próximo. Jesus nos ensina que a felicidade não é deste mundo. Seguir Jesus implica em um esforço contínuo de transformação interior, abandonando o egoísmo, o orgulho e a vaidade para alcançar a perfeição. Façamos uma reflexão, todos nós. Perdão e tolerância. É essencial a prática do perdão? Quando perdoamos, tiramos um peso de nossas costas. Em primeiro lugar, precisamos perdoar, porque também nós precisamos de perdão. Porque nós também cometemos erro toda hora, até por pensamento, né? Então, ninguém está livre de cometer erros enquanto vivemos aqui no mundo de provas e expiações. Serviço ao próximo. O serviço ao próximo é visto como uma verdadeira grandeza do Espírito. Eu vi há pouco aqui a Tati comentando, né? Receber doações, alimentos. Também eu acho que tem também vestuário, né? Roupas também. Isso é um trabalho muito bom, né? A gente sempre tem algo para dar a alguém que precisa mais do que nós. Então a gente tem que realmente se ligar para isso. Ao acordar de manhã, lembrar das atitudes do dia, né? Dia a dia, à noite antes de dormir também, especial. Então precisamos ser pacífico. Significa ser pacífico significa cultivar a paz interior, integrando-se às leis cósmicas e tratando os outros com a calma e brandura. Antigamente, existia uma cultura, se o cara te desse um soco e tu perdoasse ele, tu era taxado de bobo, de outras palavras mais. Não. Hoje não. Hoje, se alguém conseguiu perdoá-lo, todos vão saber que tu tu já atingiu um grau de perfeição maior. Então, ser pacífico significa cultivar a paz interior, integrando-se às leis cósmicas e tratando os outros com a calma e brandura. Não se trata de passividade, mas de uma força interior que envolve o controle emocional, a paciência que muitos de nós não temos, o respeito e a coragem de não reagir com violência, mesmo em situações difíceis. Essa atitude é vista como um caminho para o progresso espiritual e a felicidade. Aqui está nosso amigão, a imagem do nosso amigão. Eu sempre lembro do Rogério do Amaral Pereira, te lembra, Carlos? E muitas vezes, eu acho que ele veio aqui, né? Ele dizia, hoje nós vamos falar de Jesus, o nosso amigão. Eu ficava olhando para ele, isso anos atrás, né? Como ele falava com carinho, com amor do nosso irmão maior. E aqui vocês vão ler comigo. Paulo aos Coríntios, sobre o amor, o maior ensinamento de Jesus. Vamos lá, lê você aqui, começa comigo aqui. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Mais devagar. Ainda que eu falasse, vamos de novo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa. Todos juntos, um metal que soa, ou como o sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, Nada seria. Vamos repetir? Nada seríamos. Então, a mensagem de Cristo é o amor. Muito obrigado. Vou fazer a prece de encerramento. Acho que eu consegui encerrar. Passei 1 minuto. Mas valeu. Obrigado por me ajudar na...
Toda vez que eu vier aqui, você vai ter que vir, tá? Para me ajudar a iniciar a leitura. Então, Pai, obrigado, Pai, por esse momento, pela oportunidade desse momento, de estarmos aqui com nossos irmãos, refletindo os ensinamentos de Jesus. Que a mensagem de Cristo possa ecoar cada vez mais forte em nossos corações. Que possamos estarmos preparados, intuídos a fazer o bem. Jesus nos ensinou, antes de pedirmos perdão a Deus, devemos nos reconciliar com aqueles com quem ofendemos, com aquele que nós nos fizemos inimigos. Por isso, Pai, te peço perdão por todos aqueles que ofendi nesta ou outra encarnação. Que meu anjo guardião, que Jesus leve essa mensagem a este irmão, porque se um dia eu ofendi, hoje eu não faria isso. Da mesma forma, Pai, queremos pedir por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que se encontram com dificuldades físicas, morais, por todos aqueles que se encontram em vale de lágrimas, que eles possam ser acolhidos por tuas equipes, Senhor, que eles possam ter merecimento desse amor ensinado por Jesus. Que essa casa continue prosperando cada vez mais, que os trabalhadores dessa casa possam cada vez estar mais fortalecidos pela tarefa, pelo trabalho, que todos vocês que aqui compareceram, ao retornar para os seus lares, possam retornar sentindo a presença amorosa de Jesus em seus corações. Que essas vibrações de amor, de paz que essa casa oferece, possam ser compartilhadas com todos aqueles com quem vocês convivem, no trabalho, na rua, no lar, onde estiverem. Que assim seja. Muito obrigado a todos, até a próxima.